Débora, a gente vem falando, trazendo um pouco desse recorte econômico, principalmente diante da escalada do preço do barril de petróleo. Quando aconteceu o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, quase que imediato já houve ali uma reação. Como é que essa commodity vem se comportando diante dos últimos acontecimentos? Acalmou, saiu aquele susto que a gente teve no início da semana, Carol, que a gente viu aquela disparada da commodity de 4% dos petróleos, inclusive. E nessa quarta-feira, a gente teve o petróleo fechando em queda, ou seja, mais de 1% de queda, corrigindo um pouco desse susto que a gente teve logo no início, né, da semana. E aí o que acontece? Isso veio, essa tranquilidade agora dos investidores vem de acordo com o que eles estão vendo, que essa escalada do conflito não deve acontecer, pelo menos não nesse primeiro momento, não nesse curtíssimo prazo. Então, isso, inclusive, atribui ali uma preocupação da Arábia Saudita junto com a Rússia, inclusive, que se encontraram nessa quarta-feira para discutir a situação de como que eles devem agir diante desse conflito. Eles estão monitorando tudo isso muito de perto. A Arábia Saudita dizendo que está ali em contato com parceiros nacionais, né, e também internacionais para conter esse conflito e evitar essa escalada, para que isso não comprometa o fornecimento do petróleo. Hoje a gente sobe um pouco no petróleo Brent WTI, mais de 1%. Né, mas ainda se mantendo abaixo da casa dos $90 o barril, o que mostra uma certa resiliência da commodity em relação justamente a conflitos geopolíticos como esse que a gente tem acompanhado, Carol. Quando a gente fala da escalada do conflito, é justamente que regiões produtoras também... Exatamente, que é o Irã, no caso, que seria o principal aí ator nessa história, né? Diretamente se envolvam no que a gente está acompanhando nesse momento, situação extremamente tensa agora na fronteira de Israel com a faixa de Gaza, também ali um tensionamento na fronteira norte com o Líbano. Débora, e aí a preocupação quando a gente fala de petróleo é impactos na inflação. E a gente olha aqui para o Brasil. Quando olhamos os últimos números do indicador, a gente vê que os combustíveis pesaram o resultado. E é o que continua pesando. O que mais subiu, na verdade, ao longo desse ano é a gasolina, Carol. A gente teve o combustível subindo aí na casa dos 2% nessa inflação que foi divulgada nessa quarta-feira pelo IBGE. E o que acontece? É o item que mais tem acumulado alta ao longo do ano. Mais de 16% de alta acumulada ao longo do ano. E a grande preocupação ficava justamente porque se a gente tem uma escalada do conflito, o petróleo dispara, chegando na casa dos $100 o barril, o que era realmente a preocupação de muitos economistas aqui, aí isso poderia exigir uma atitude da Petrobras em anunciar novo reajuste e isso pesar um pouco mais ainda no combustível. Aparentemente não é o que deve acontecer, então os investidores acabam por um lado. Por outro, a gente teve sim a prova disso, a inflação subiu ali um pouco abaixo da expectativa, o que já foi um ponto muito positivo, né? A diferença do que a gente teve de 0,3 ponto percentual de diferença do mês de agosto, né, para o mês passado, foi justamente aí por causa dessa questão do combustível, que começou a ser reonerado aquele imposto do PIS/COFINS no combustível. Então a gente sentiu essa diferença por causa disso, Carol. Por causa do conflito, até então, a gente não deve ver o impacto diretamente na inflação, não por agora, que já é preocupante por causa da gasolina. E mercado financeiro, como é que está reagindo diante desse conflito, Débora? Pois é, a gente teve o dólar fechando em queda, Carol, nessa quarta-feira, inclusive, né? Justamente porque os investidores tiraram ali do risco essa escalada do conflito envolvendo países produtores de petróleo. Mas aí a gente volta o foco para a decisão do Banco Central americano, que deve divulgar aí, teve a ata do Fed aí sendo divulgada, a ata do Fed sendo divulgada nessa quarta-feira, sinalizando que sim, eles devem manter essa pausa no aumento dos juros por lá. Isso trouxe uma certa tranquilidade, inclusive, para o dólar, que fechou. A gente vai acompanhar aí na tela no fechamento que a gente teve aqui no câmbio dessa quarta-feira, inclusive, o dólar ficou na casa dos R$ 5,05, teve uma baixa ali de 0,13 mais ou menos, e isso trazendo essa certa tranquilidade que a gente tem agora em relação à escalada do conflito. Então, a gente teve uma baixa, inclusive, dos juros americanos, né? A gente teve também os investidores voltando as atenções justamente para essa questão dos juros lá nos Estados Unidos, e aí sim a gente conseguindo ficar com o dólar um pouco abaixo, aí 0,13, né? Foi o que a gente teve a R$ 5,05 no fechamento. Obrigada, Débora, nossa analista de economia.